Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor José Eduardo, aqui estou no Peru, sou missionário no campo já há bastante tempo. E essa vai ser uma série de livros, meus livros, e também uma série de respostas quanto ao campo missionário, evangelismo e missões, tá? O objetivo é desmistificar a chamada missionária e explicar a verdadeira forma do que está acontecendo e a forma de como se envolver no campo missionário. Aí vamos às perguntas e vamos às apresentações. Que você possa participar nos links aí dos grupos do Messenger e do WhatsApp. Que Deus te abençoe. Olá, paz do Senhor, e vamos a outra pergunta da Núbia, né? Ela faz uma pergunta e gravou aqui, vou passar para vocês, vou colocar perto aí. Outra pergunta, ainda em torno da evangelização. A gente tem que entender, pastor, ver se eu estou correta no entendimento. Para ser um evangelista, deve ser aí realizada em dependência direta do Espírito Santo, né? No caso, somente na força mesmo do Espírito Santo que a gente consegue realizar a obra de reconciliação. Em outras palavras, fora da operação dinâmica do Espírito Santo, a gente não consegue haver uma comunicação eficaz das boas novas de salvação. É isso. Porque assim, às vezes a gente vai ter pessoas, irmãos até bem intencionados para fazer esse tipo de trabalho de evangelismo. Mas isso quando não se tem uma ação direta e dinâmica do Espírito Santo, isso pode ser frustrante, vamos dizer assim, para o irmão que engajou, de repente com apenas uma intenção boa do seu coração e não necessariamente vocacionado pelo Espírito Santo. Vou também falar exemplos, né, de coisas que eu já vi e já ouvi, por exemplo, de grupos rejeitando algum tipo de irmão, falando, lá vem o chato, de novo, fica falando, sabe, não para, é um chato. E eu já vi evangelistas também se movendo numa naturalidade aonde ele chega, por mais que a pessoa não queira, ela consegue entender o que ele fala e respeitá-lo. Nesses dois pontos, assim, a gente pode pensar, e é exatamente aqui que eu quero uma resposta, né? A gente pode pensar numa ação natural e numa ação sobrenatural, e isso pode ser um marco da diferença da atuação do coração e de uma boa intenção do homem e da atuação vocacionada pelo Espírito Santo. É sobre isso, assim, não sei se vocês conseguiram entender a minha pergunta. Bom, vamos lá, vamos responder a ela, né? Eu mostrei para os áudios aí para você, para que você tenha uma característica. De acordo com o que eu anotei, foi uma pergunta, eu tive que ouvir várias vezes para responder, eu já respondi a ela, né? Mas eu falei que eu vou gravar para ficar aqui registrado uma pergunta interessante. Bom, ela pergunta, o evangelismo depende diretamente do Espírito Santo? Olha só, a gente tem que entender, tá? Que a pregação do Evangelho não a conversão, sim, é dependente do Espírito Santo, mas a pregação do Evangelho vem do coração, ou seja, a explosão, o impacto que teve a salvação, o impacto que teve a renovação espiritual, né? E isso vai fazer com que a pessoa, por ânimo, fale para outras pessoas e fale, olha, Jesus me salvou, glória a Deus, que não sei o quê. Então, ou seja, isso é de dentro para fora, tá? Agora, ela pergunta também a resposta da recepção da palavra, né? A rejeição da palavra, né? Bom, você tem que notar o seguinte, existem duas características na pregação da palavra no evangelismo. Uma delas, tá? É aquela história. Sempre, o evangelho quando chega, ele impacta, ou seja, ele aponta o erro, ele aponta o pecado, de uma forma direta ou indiretamente. Nós estamos falando de coisa coerente, cristocêntrico, tá? Não desses movimentos loucos de promessa e tudo mais, tá? Vamos dar um exemplo.
Vamos dizer que você vive na escuridão. Como as pessoas vivem na escuridão, não notam a sua sujeira, não notam como é que tá a sua roupa. Quando ela chega perto da luz, ela, nossa, como é que eu tô sujo, como é que eu tô feio, que eu sei que eu não estava notando isso. Então, ou seja, a pregação do evangelho, normalmente, aponta de uma forma direta ou indireta o pecado da pessoa. E isso impacta. Ninguém gosta de se chamar atenção, tá? Ainda depende do nível de maturidade que a pessoa tem, mas mesmo assim, ao primeiro ponto, ninguém gosta de se chamar atenção, porque todo mundo procura andar da forma correta, né? Claro que no decorrer do tempo, no aprendizado que você vai fazendo, quando te chama atenção, você fala, opa, peraí, eu preciso aprender, eu preciso melhorar, mas a princípio ninguém gosta de se chamar atenção, isso é natureza, tá? Agora, você falou quanto à rejeição da palavra, na ação natural ou ação sobrenatural no chamamento evangelístico, né? No chamamento de missões. Veja bem, existe até algumas linhas aí, tá? Que estão colocando na internet sobre marketing para ganhar vidas para Jesus e tudo mais. Isso é do movimento neopentecostal, do movimento de prosperidade. Venha que você vai ganhar, se você der isso, você vai ganhar. E aí a pessoa não vem para uma conversão, ela vem na realidade por uma troca, né? Ela usa Deus para suprir sua necessidade e não ter uma conversão e um perdão de pecados. Então, esses movimentos fazem isso, mas essas pessoas ficam volúveis, ou seja, elas não vieram para Cristo e elas saem do evangelho muito fácil quando elas denotam. Então, ou seja, quando você vai pregar o evangelho na rua, normalmente acontece isso. As pessoas recebem impacto. Esse cara está falando, está apontando. Porque a luz chegou. Agora, existe caso, como Paulo fala, que Apolo semeou e Paulo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, a gente não sabe na vida das pessoas quantas vezes ela ouviu aquela mensagem. Porque muitas vezes há pessoas que recebem a palavra, né? Não falando, você vai para o inferno, não é isso, tá? É falando do amor de Deus e a primeira vez impactou, chocou, fez ela pensar. Aí ela foi para um outro lugar, a pessoa chegou e falou da mesma coisa, falou, poxa, mas é a segunda vez que eu ouço isso. Poxa, mas o que está acontecendo, meu? Aí ela vai refletir novamente, ou seja, a semente ela vai sendo germinada, entende? A gente não sabe quantas vezes a pessoa ouviu o evangelho, entendeu? E aí até o ponto de chegar a mesma mensagem e falar, não, eu tenho que me converter, Então, ou seja, existe um processo nisso. E dizer que, um tem sucesso, outro não, isso a gente nunca sabe. Porque veja bem, tem situações que você vai pregar o evangelho, ninguém ouve. Mas aí vem o outro, prega a mesma palavra e fala, uau, peraí, é a segunda vez que eu ouço isso, eu preciso prestar atenção, Deus deve estar falando alguma coisa comigo, né? Ou seja, a pessoa já assimilou alguma informação e ela quebrou o coração e abriu as portas para o evangelho. Claro que vai ter aqueles que eu não quero mostrar minha sujeira, eu vou novamente para a escuridão, entendeu? Então existem tipos e tipos. Agora, claro, que quem converte a pessoa, quem leva, é o Espírito Santo, que vai convencendo a pessoa do pecado, diz a palavra, entende? Agora, sobre esse êxito da pregação, a gente nunca vai saber. Porque isso Deus é que está no controle, entende? Muitas vezes você vai pregar. Claro que no trabalho evangelístico, né, principalmente no início, a pessoa fala, Jesus salva, porque ela conta o testemunho dela. Com o decorrer do tempo, ela vai aprendendo mais. E, ou seja, você tem que fazer, conforme missões, você tem que adaptar uma mensagem que seja mais impactante. Né? Então ela vai começar a aprender a trazer uma palavra, deixar o Espírito Santo falar ao coração dela, para que ela possa ser usado para Deus usar ela numa palavra sem conhecer a pessoa. E isso é a revelação do Espírito Santo. Nós não sabemos. Já teve muitas vezes Deus está pregando um sentido e de repente Deus muda o sentido totalmente da minha mensagem, e aí aquela história, quando chega no final, era alguém que estava precisando. Às vezes de uma igreja toda Deus toca num coração. Ou seja, não quer dizer que vai ganhar mundos, população. Deus vai ganhar, né, aquelas pessoas que estão mais propícias para poder ser, né, que são destinadas à salvação. Então, vamos deixar bem claro. Não existe, tá?
na palavra de Deus, Deus está no controle. Essa ação natural é ação sobrenatural. A gente vai vendo que na pregação da palavra, o coração da pessoa vai quebrando, até o momento que ou ela se revolta e vira as costas e não quer ouvir mais, aquele chato, porque não é a pessoa. Tá? Muitas vezes é a pessoa que quer fugir do pecado, entende? Então, ou seja, você não é que você tem que ser social, você tem que falar a verdade, mas você tem que ser uma coisa coerente, né? Ou seja, você não vai chegar para a pessoa, você vai para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, né? É aquela história, mesmo aqueles que servem ao diabo, que hoje tem aqueles que fazem tudo, eles estão porque estão enganados, não falaram o que é o inferno, o que é a ausência de Deus, entende? Então, ou seja, sempre a pessoa está seguindo alguma coisa, está seguindo alguma seita, algum falso ensinamento, porque é assim que ensinaram para ela, entende? E ela reconheceu aquilo, de repente por uma revolta também de alguma experiência má, entende? Mas o trabalho do Espírito Santo é feito sempre através da pregação de Cristo. Pregações que não sejam cristocêntricas, ou seja, que não baseiam na crença de Jesus, no sacrifício de Jesus, no amor de Jesus, elas ficam volúveis. Vem para a igreja que você vai receber isso, que Deus vai te livrar. Não, mentira. Eu mesmo vivo pregando que falo, olha, você vem para Jesus, não é que os problemas vão sumir. Mas o detalhe é o seguinte, quando você tiver problema, você tem um amigo do seu lado que vem te confortar, vem te dar direção. É diferente quando você não tem Jesus, que você fica sozinho e aí aquela história, fica dando ouvido a qualquer besteira, a qualquer bruxa, a qualquer, filho de Satã, entende? Mas quando você tem Jesus, Jesus te dá uma direção mais correta, te dá uma palavra mais amiga, um consolo, e aquilo vai fazer com que você cresça e não fique revoltado, entendeu? Todas as experiências dentro do Evangelho, elas fazem você crescer. A experiência no mundo, na grande maioria, faz você ficar revoltado, você ficar com raiva, você ter frutos do maligno. Então essa é a diferença, tá bom? Então, a dependência do Espírito Santo, tem aquele ponto. A pregação do Evangelho é a pregação do testemunho do que Cristo fez na sua vida. Claro que a pregação num lugar assim, na rua, você tem, com o tempo, você vai pegar maturidade e vai recebendo a direção de Deus, a direção do Espírito Santo do que falar. Agora, quanto a recepção ser boa ou ser má, isso não tem como, tá? Na primeira recepção, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas depois que a pessoa tem uma coerência, ela fala, não, eu tenho que corrigir. E aí Deus vem e fala novamente, entendeu? E quantas vezes na vida cristã Deus faz isso? Deus fala a primeira vez, Deus fala a terceira, a segunda, a terceira, e aí às vezes você quebra a cara. E aí você fala, não, eu tenho que ouvir mais quando Deus falar. Então certas experiências fazem nós prestarmos atenção no que Deus está falando, para que erremos menos, entendeu? Núbia, obrigado pela sua participação, foi uma pergunta bastante inteligente, espero ter respondido, tá? E lembrando a todos que estão participando no Missões e Livros, que você pode entrar nos grupos aí do Messenger e do WhatsApp para fazer essa pergunta. Sempre estamos discutindo, tá? As experiências missionárias, a direção que Deus tem dado sobre missões e evangelismo, tá bom? No Messenger ou no Facebook, no WhatsApp, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa falar melhor. Se você quiser comentar alguma coisa nesse vídeo, tem o site, Missões e Livros, e tem o Facebook, tem o WhatsApp, que você pode comentar o nosso vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.